O BRICS é um bloco de países em desenvolvimento e os líderes desse bloco estão reunidos no Rio de Janeiro ontem e hoje. Portanto, essa cúpula está se encerrando hoje, nesta segunda-feira. Inclusive, na declaração final, que foi aprovada ontem com antecedência, os líderes falaram sobre a guerra na faixa de Gaza, claro, condenando esse conflito que já dura pouco mais de 2 anos. Também fizeram referência em relação aos ataques dos Estados Unidos ao Irã. E hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu essa última sessão da cúpula do BRICS falando do financiamento climático. É sobre tudo isso, então, muito mais que a gente conversa com o Manuel Furriela, professor de Direito Internacional. Ele vai analisar um pouco dessas discussões do bloco e essa declaração final, né, Manuel? 38 páginas e mais de 120 parágrafos. O que você destaca? Qual a avaliação que você faz dessa cúpula? Com a ausência, a gente precisa mencionar e destacar isso, dos principais líderes do BRICS, né? Os presidentes da China e também da Rússia. Boa tarde para você, Manuel. Bem-vindo ao TJ. Boa tarde. Bom, o que acontece nesse caso específico é que as ausências, uma delas é justificada. O Vladimir Putin, ele não pode entrar no Brasil porque há uma ordem de prisão de um tribunal internacional, que é o TPI, Tribunal Penal Internacional, há uma ordem de prisão contra ele. E como o Brasil é membro signatário do tratado de criação desse tribunal que condenou o Putin, então, se ele entrar em território nacional, as autoridades brasileiras são obrigadas a prendê-lo e a enviá-lo para julgamento por esse tribunal. Então, no caso específico dele, não haveria como ele entrar no Brasil. E aqui também lembrando que, como é uma ordem judicial, independe da vontade do presidente do Brasil. Então, tem que ser cumprida obrigatoriamente pela justiça. Agora, o chefe de Estado chinês, ele acabou não resolvendo vir, essa é uma ausência que realmente foi sentida, tirou o prestígio, um pouco do prestígio, né? Não todo o prestígio. A reunião é importante, está sendo importante, muito importante, principalmente sediada aqui no Brasil, muito relevante para nós, mas perde um pouco de brilho mais pela ausência propriamente da China. Aqui lembrando que a China hoje em dia é a segunda maior economia de todo o mundo, né? Então há um pouco de perda de prestígio nesse sentido. De qualquer forma, tem sido uma reunião relevante. Os BRICS, que compõem-se de um grupo de estados por afinidade, ainda não é uma organização internacional. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os fundadores, mas outros países, outros estados, agora fazem parte. Então ficou um grupo realmente bem grande de países que representa uma grande quantidade de pessoas, um percentual bem representativo da população mundial e também de grandes economias, principalmente na área da indústria, na área de industrialização. Índia e China tem grandes parques industriais, o Brasil também, então é um grupo importante. O relatório, ele tem alguns aspectos que eu acho que vale a pena a gente destacar. O primeiro deles é de ter condenado os ataques ao Irã, melhor dizendo, pelos Estados Unidos e por Israel, à soberania iraniana, né, já que não haveria, por parte do Irã, nenhum ato de hostilidade que justificasse isso por análise dos BRICS no relatório, mas sem condenar ou criticar Israel. Então, aí uma vitória do Brasil, que buscou moderar para não se indispor propriamente com Israel neste momento. Criticou os ataques ao Irã, mas sem identificar esses outros países, né? Então, acho que esses são aspectos bem relevantes para o mundo atual. Agora, faltou uma posição em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, e também aí é justificado, porque a Rússia é um dos membros permanentes e fundadores dos BRICS, então a Rússia vetaria qualquer declaração que a criticasse. E aí, ficando esse discurso também um pouco mais de neutralidade, né? Só reforçar aqui também, Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional e participa conosco trazendo essa análise, né, em relação à cúpula do BRICS. O senhor falava sobre a questão da China, né? Um dos pontos também para a gente destacar, uma das pautas, né, citadas
pelo ministro da Agricultura, né, o Carlos Fávaro, foi justamente de que a China estuda um protocolo para a reabertura do mercado da carne de frango, né, brasileira, a questão da gripe aviária, né? Não tem data definida ainda, mas há projeções positivas em relação a essa discussão também quanto Brasil e China e este mercado? Sem dúvida, porque a decisão que foi tomada em relação à carne brasileira, ela tem aspectos econômicos, tem aspectos sanitários que não se justificariam, né, qualquer tipo de restrição ao Brasil nesse tipo de, né, mercado não faz nenhum sentido com relação a esse produto, melhor dizendo, mas essas são decisões muito políticas. Então são grupos, são estados que fazem parte do mesmo grupo, então tem que haver concessões para a consolidação do grupo. Então, para o Brasil, além de ser importante, juntamente com o G20, que o Brasil também sediou, e agora a COP, né, que vai ser em Belém, o maior encontro da área ambiental do mundo, né, um dos mais importantes dos últimos anos. Então, isso tudo traz bastante destaque ao Brasil. Então, é uma oportunidade de projeção para o nosso país, mas principalmente em relação a gente solidificar, consolidar o bloco, abrindo o mercado brasileiro para os outros integrantes, mas buscando também aí novas oportunidades. O Brasil tem uma série de pautas de exportação que mesmo para mercados menores, né, chegou a ser mencionado, por exemplo, o Vietnã em uma outra oportunidade, são relevantes para o Brasil, né? Então, qualquer concessão que a gente consiga nesse sentido vai ajudar a economia nacional, né? Então, acho que é importante. Ainda mais porque, como a gente sabe, daqui a poucos dias vai sair uma decisão dos Estados Unidos e do Brasil se conseguiram fazer um acordo sobre aquela sobretaxa que o Brasil sofreu logo que o Trump anunciou para o mundo todo aquela tabela, né, onde ele mostrou nos jardins da Casa Branca sobretaxas para o mundo inteiro. Então, o Brasil está no meio dessa negociação. Importantíssimo para nós agora ter outros mercados. Manuel, eu queria repercutir com você uma ameaça que veio lá do outro lado, né? O presidente norte-americano, Donald Trump, postou uma mensagem ontem na sua rede social dizendo o seguinte: os países que se alinharem ao BRICS, ele pretende impor tarifas extras de 10% nessa guerra comercial que ele está travando com N países, né? Inclusive uma expectativa muito grande por parte da União Europeia para saber o que vem por aí, né? Está mexendo no vespeiro? Como é que fica essa relação? Houve uma declaração, inclusive, do presidente Lula criticando o presidente Trump por essas ameaças feitas, né? O governo brasileiro fez uma crítica por conta da gente ter a nossa independência aqui no bloco, né? E logo depois, se vocês forem perceber, veio um apoio do Donald Trump ao principal oponente, ao presidente brasileiro, que é o Jair Bolsonaro. A gente sabe que há uma divisão no país entre essas duas figuras com bastante força na opinião pública, que é o caso do presidente Lula e o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro. Então a gente viu depois um elogio, uma indicação aí do Donald Trump a favor dele para tentar desgastar o presidente brasileiro, né? É bem um jogo que o Donald Trump faz mundo afora e nós somos agora o alvo do momento. Mas o que acontece em relação a essa declaração é de que o receio mesmo que os Estados Unidos têm é de que, em caso haja uma expansão dos BRICS, busque-se algum tipo de moeda para as transações internacionais que não seja mais o dólar. A criação de uma nova moeda não é tão simples quanto alguns analistas dizem, mas o que pode acontecer é que os países comecem a utilizar suas moedas em transações comerciais e desprestigiem o dólar. Esse é um dos receios, né, um dos temores de Donald Trump, agora com relação aos BRICS, a importância que os BRICS têm alcançado internacionalmente. Outra também é que haja aí a possibilidade de propriamente os BRICS fazerem algum acordo com a União Europeia, com algum outro grupo, diminuindo o poder americano. Claro que a gente vai estar acompanhando, né, o desenrolar, né, de toda essa situação e, claro, seus reflexos também vantajosos ou não aqui para o nosso país. E eu te agradeço muito, né, professor Manuel, pela participação conosco e esmiuçar um pouco desse assunto aqui para a gente na segunda-feira. Muito obrigada.